Então, pessoal, neste bloco nós vamos falar de algo que parece ser uma bobagem, mas que é muito importante. Vou falar para você sobre os aspectos estéticos do texto e também sobre as normas técnicas de referência. Professor, o que é isso na verdade? É que muitas vezes nas nossas redações, nos concursos, nós temos que mencionar leis, que mencionar siglas, que mencionar números, porcentagens. A professora vai te mostrar como é que você vai fazer isso na sua redação, porque para você fazer essas referências é necessário que você siga as regras da redação oficial. Em relação aos aspectos estéticos, como eu te disse, parece ser algo bobo, parece ser algo superficial, mas não é, porque nós temos de pensar o seguinte: a maioria das bancas atribui uma pontuação, ainda que pequena, para a apresentação do texto. Então, a apresentação do texto é exatamente isso que eu vou te explicar como aspectos estéticos. Quais são os pontos essenciais que você deve considerar para que você consiga a pontuação máxima dentro do quesito apresentação? Então, vamos já começar aqui, ó. O que a professora colocou para você? Existem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Por exemplo, as margens. O que eu coloquei aqui para você? Ambas as margens devem ser rigorosamente respeitadas. O tamanho padrão de abertura dos parágrafos é de 2,5 a 3 centímetros. Vou pedir ao Wagner que jogue a câmera em mim para eu te explicar. Normalmente, os meus alunos utilizam a caneta Bic e a tampinha da caneta Bic tem um rabinho que tem 2,5 centímetros. Então, você abre os seus 2,5 centímetros a partir da segunda margem. Mas, imaginemos que você não leve uma caneta Bic, nenhum problema. Você vai levar o seu dedo indicador e esta última falange do seu dedo indicador, independentemente do seu tamanho, ela tem exatos 2,5 centímetros. Então, coloque esta linha demarcadora da última falange em cima da segunda margem e você tem os seus 2,5 centímetros. Professora, mas isso não é uma bobagem? Não, não é, porque existem bancas que apenam o candidato quando ele não abre o espaçamento correto do parágrafo. Normalmente eles perdem meio ponto. Aí depois eles vêm, professora, eu preciso redigir um recurso. Olha, não existe como redigir recurso, porque a teoria literária consagra esse tamanho entre 2,5 a 3. E neste caso é preferível pecar pelo excesso a pecar pela falta. Se você abre menos de 2,5 centímetros de espaço, você é apenado. A banca diminui a sua nota. Se você abre um pouquinho mais, nenhum problema. Então, tome cuidado com essa margem. A professora vai te mostrar rapidamente aqui como é que você vai fazer, ó. É a partir desta segunda que você vai abrir o seu espaçamento. Contou aqui 2,5 centímetros, abriu o seu parágrafo. Isso aqui é obrigatório, esse espaçamento. 2,5 centímetros todas as vezes em que for abrir parágrafos. O que a professora te disse? Que as bancas atribuem mais ou menos 30 linhas para os candidatos. Então, você vai ter que abrir uns 5 parágrafos, ou seja, 5 espaçamentos destes. Agora, vamos voltar aqui para eu te falar da rasura. Olha só. Se errar, passe apenas um traço sutil em cima da palavra errada. Não faça rabiscos nem marcas, porque rabiscos e marcas são apenados. A única forma de você não ser apenado é passando esse traço em cima da palavra que você errou. Aí, vamos aproveitar e falar da translineação, porque depois eu vou te mostrar lá na página. O que é a translineação? É quando você muda de linha. Preste muita atenção na separação das sílabas das palavras quando for mudar de linha. Tal separação deve seguir estritamente as prescrições gramaticais. Perfeito. Então, olha só o que a professora vai te mostrar aqui. Você está feliz da vida escrevendo a respeito do café. Só que não. O que a gramática rege? Que a separação silábica deve ser evidenciada por meio de um hífen. Então, isso aqui é o hífen, a forma correta de você evidenciar a separação silábica. Mas o que a gente percebe? Que hoje a maioria das pessoas prefere colocar um traço
em cima embaixo da última letra. Inclusive a professora faz isso. Sabe que o de cima é o correto, mas opta por colocar o traço embaixo da última letra. Por quê? Porque nenhum examinador apena mais, e isso faz com que eu consiga cumprir bem esta margem. Então, colocou isso aqui, olha só que interessante. Ambas as formas hoje são possíveis, só não na mesma redação. Se você opta pelo hífen, você só pode usar ele. Se você opta pelo traço embaixo da última letra, só pode usar ele. Você não pode usar os dois na mesma redação, porque senão você vai ser apenado aqui por erro de grafia. O que eu falei para você? Que essa translineação ela deve seguir as regras da redação oficial. Imagine que você tenha feito isso. Ora, o que você sabe? Que a separação silábica, ela tem que reger as regras gramaticais. Ela tem que ser regida, aliás, pelas regras gramaticais. E a gramática te proíbe terminantemente de separar ditongos. Depois que você fez isso, o que você vai ter que fazer? Passe um traço sutil em cima das duas sílabas e escreva a forma correta aqui na frente. Se você perceber antes que não vai dar para escrever tudo, deixe um espaço aqui e não haverá nenhum problema. Então, o que a professora te disse? Se você cometer um erro, passe um traço em cima da palavra que você errou e escreva da forma correta na frente. O professor escreveu de forma correta, só para você ver, ó. Tá vendo? Você passa um traço. Quando você passa este traço, você está anulando o seu erro. Então, o examinador não pode te apenar. Suponhamos que você erre toda uma linha. Você vai passar um traço em toda a linha, porque você anulou a linha que errou. Isso aqui chama-se anulação do erro. Cometi o erro, percebi, estou anulando. Professor, eu posso escrever uma linha a mais neste caso para compensar? Claro que não. Esta linha está perdida, mas não há nenhum problema, porque a banca disse a você que é máximo de 30. Então, se você passar este traço, não tem nenhum problema, certo? Pode ficar tranquilo. Agora, a letra. Letra precisa ser legível e de tamanho normal. Podem ser elaboradas letras em forma maiúscula, em forma minúscula ou em letra cursiva. De novo, vou te mostrar aqui. O que você pode fazer? Você pode produzir toda a sua redação em letra de forma maiúscula, sem nenhum problema. Em letra de forma minúscula, nenhum problema. Qual é a única ressalva aqui? Sempre que você for abrir parágrafos, em caso de nomes próprios ou depois de ponto final, a primeira letra visivelmente maior do que as outras. Professora, posso fazer letra cursiva? Pode também. O problema maior é, com esta letra que é forma, você não junta letras, elas têm que ser grafadas todas separadamente. Como esta aqui é cursiva, você não separa, porque se ela é cursiva, ela segue um curso. E você só tira a caneta do papel depois que termina de escrever. Eu vejo as pessoas escrevendo assim, isso aqui é errado, porque quebrou o curso da palavra. Como é que você precisa escrever? O correto é isso aqui, ó. Mas, para a sua sorte, hoje as bancas aceitam este B de forma capenga, desde que não se quebre o curso. Então, tome cuidado. Outra coisa que você jamais pode fazer numa redação é esse pragmatismo aqui. Isso aqui configura erro crasso, que faz com que você perca uma pontuação muito grande. Qual é a forma correta de se escrever? Tio é traço de nasalização de uma única vogal, só vai em cima da vogal que ele nasaliza. Cedilha, um Czinho embaixo do Czão. Escrevendo dessa forma, tá super tranquilo. O que mais que eu coloquei aqui para você? Tome cuidado com isso aqui, mas é muito mesmo. Título. A maioria das bancas examinadoras não pede título. Por isso, é preciso ler com muita atenção o comando da redação. Se a banca solicitar, você precisa colocar. Mas, se ela não solicitar, a sua colocação será objeto de apenação, ou seja, diminuição da nota.
E isso você só vai saber na hora da prova. A Banca CES Gran Rio, por exemplo, em algumas provas ela pede, em outras não. Então, é preciso que você esteja atento, porque isso só vai ser decidido no comando da sua redação. Se a banca pedir título, ela coloca no comando, dê um título coerente. Se ela não colocar no comando, que é para você pôr título, você já começa a escrever na linha 1 do seu texto. Muito bem, agora vamos falar sobre o uso das pessoas do discurso no texto. Então, qual é a pessoa que a professora te recomenda usar sempre? Terceira pessoa do discurso, seja ela singular ou plural, nenhum problema. Que você tenha a terceira pessoa do singular. Se você colocasse assim, ó, as ações empreendidas pelo governo, você teria terceiro do plural, nenhum problema. Olha o que eu coloquei para você. Prefira, pois é a que atribui ao texto um caráter mais objetivo. A redação deve sempre primar pela objetividade, já que é ela que aporta maior credibilidade às informações fornecidas. Olha o exemplo que eu trouxe para você, como fica assertivo, como parece que essa informação ganha caráter universal, o que facilita a adesão do leitor, que no caso é o seu examinador, à ideia. Olha só, a política econômica empreendida pelo atual governo não promove, de fato, o bem-estar social no Brasil. Perfeito, assertivo, categórico é a que eu te aconselho. Agora, vamos pensar na primeira pessoa do plural. Você vai observar que a professora diz evite. A banca não te apena se você usar, mas eu te aconselho a evitar porque, olha isso aqui, ela imprime no texto um grau de subjetividade que não é aconselhável a esta modalidade de redação. Por quê? Porque quando você escreve sabemos, vivemos, vivenciamos, o examinador ainda percebe a presença da primeira pessoa no texto. Que foi isso aqui que eu coloquei, ó. Sabemos que essa política econômica empreendida pelo atual governo não tem promovido o bem-estar social no Brasil. Olha que texto enrolado, minha gente. Então, qual é o conselho que a professora te dá? Elimine esse sabemos que e coloque aqui, ó. Talvez nem fosse bom você usar essa. O bom seria você colocar a, como o de cima, ó, a política econômica. Agora, olha o caso da primeira pessoa do singular. Não use em hipótese nenhuma, porque essa, inclusive, pode ser objeto de apenação em determinadas bancas, né? Tendo em vista que ela imprime extrema subjetividade no texto e, portanto, não é adequada à redação discursiva cobrada nos concursos. E aí você tem: eu acho que a política econômica empreendida pelo atual governo não promove o bem-estar social no Brasil. Normalmente os alunos colocam eu acho, a meu ver, no meu entender, para mim, acredito, ponha nada disso, ponha nada disso. Coloque logo a política econômica, porque esta é a terceira pessoa mais valorizada. Agora sim, vamos falar das normas técnicas de referência. Nas redações discursivas, sempre precisamos mencionar leis e artigos, escrever números e porcentagens, fazer uso de siglas e, na medida do possível, isso deve ser feito levando em consideração as próprias regras da redação oficial para tais menções. A seguir, você encontrará alguns conselhos sobre a utilização destes elementos no texto. Olha o primeiro: quando você tiver de mencionar artigos de documentos oficiais, aí está. Os artigos de leis, medidas provisórias, decretos, portarias, resoluções, regimentos devem ser designados pela forma abreviada, ó, arte com um pontinho, né? Seguida de algarismo arábico e do símbolo de número ordinal até o de número 9. Então, você tem artigo 1º, artigo 5º, artigo 9º. A partir do artigo de número 10, usam-se algarismos arábicos seguidos de ponto.
É interessante, minha gente, que as pessoas quase não fazem isso mais. Ó, artigo 10, olha o pontinho, artigo 50, artigo 37, caput da Constituição Federal. Tem que ter um ponto. Tome muito cuidado. A maioria das pessoas não faz isso mais e a redação oficial rege que se deve fazer. Quando você for mencionar números, lá está, ó. Números devem ser grafados por extenso quando constituírem uma única palavra. Olha só que bacana, é só você memorizar isso. Se eu puder grafar o número por meio de uma única palavra, vou grafá-lo por extenso. Olha o exemplo. Um senhor de 62 anos morreu de infarto na fila de um posto do INSS em Niterói. Ele esperaria 17 horas na fila, como fazia todo mês, para receber meio salário mínimo. Observe que 17 é número que se grafa por meio de uma única palavra, escreva por extenso. E aí a banca deu o texto, né? Finalizando aqui que a professora se enrolou. Texto tirado do Jornal do Brasil. Agora, olha só. Quando constituírem mais de uma palavra, os numerais deverão ser grafados com algarismos arábicos. Então, de novo, um senhor de 62 anos, o que você vai observar aqui? Eu necessitaria de 3 palavras para grafar 62. Então, neste caso, eu coloco em números arábicos. Perfeito. Em início de frase, recomenda-se a grafia por extenso, ainda que o número seja constituído por mais de uma palavra. Como ele está iniciando a oração, iniciando a frase, ainda que ele seja constituído por mais de uma palavra, você tem de grafar por extenso. Então, você tem, 622 livros raros sobre a história da língua portuguesa, que estavam em exposição no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, foram engolidos pelo fogo. Então, se você fosse usar um número no meio, como você teria que usar mais de uma palavra, você grafaria em números arábicos. Iniciando a oração, você escreve por extenso. Vamos falar dos números que indiquem porcentagem. Preste atenção nisso que você vai ver que é super tranquilo, porque é a mesmíssima regra, Seguem a mesma regra dos numerais. A expressão porcento será grafada por extenso se o numeral constituir uma única palavra. Então, se você tiver de escrever um número por extenso, grafa também por extenso a expressão porcento. Agora, se o número for constituído de mais de uma palavra, será grafado na forma numérica, em arábicos. E aí você vai colocar apenas o símbolo de porcentagem. Viu que interessante? Então, se você escreve o número por extenso, escreva por extenso o porcento. Se você escreve o número em arábicos, você coloca apenas o símbolo da porcentagem. Agora vamos falar de leis, minha gente. Como é que nós vamos usar as leis no texto? Olha só, as leis devem ser grafadas sempre em letra maiúscula, afinal de contas elas são leis específicas, com indicação do âmbito da lei. Se ela é federal, se ela é estadual, se ela é distrital, se ela é municipal, seguida do número. Aí o número você pode colocar a abreviatura, Então, o que você tem aqui? Lei federal, então tem a lei, o âmbito dela grafados em maiúscula. Número em abreviatura, 8.112/1990. Depois você tem Lei Complementar número 0840 de 2011, que é a lei que regula os servidores do Distrito Federal. A 8.112, que regula os direitos e deveres dos servidores públicos federais.
E você tem a lei estadual, olha só, o âmbito em maiúsculas, número, abreviatura 2640 de 2007, que foi a lei que estabeleceu o piso salarial dos servidores do estado de São Paulo, não é isso? Agora nós temos, as leis que possuem apelidos de apelo popular, e vocês sabem que brasileiros adoramos colocar apelidinhos nas leis, né? Lei Maria da Penha, Lei Joana Maranhão, Lei Carolina Dickmann, Lei Seca, Nova Lei Seca e por aí vamos. Aí, as leis que possuem apelidos de apelo popular podem apresentar esses apelidos grafados entre parênteses ou travessões. Veja o exemplo. Assim reza a Lei Federal número 11.340 de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Eu vou pedir aqui a câmera para mim para eu poder te explicar isso. Então, olha só que bacana. Quando você coloca a lei, primeira coisa, coloque a lei, o âmbito, o número dela e o ano da sua edição. Isso é obrigatório. Lei Federal número 11.340/2006, porque ela foi instituída em 2006. Aí você coloca conhecida como Lei Maria da Penha, ou põe apenas Lei Maria da Penha. Depois, no decorrer do seu texto todo, você pode colocar apenas Lei Maria da Penha. Mas por quê? Porque a primeira vez você mencionou que lei é, o âmbito dela, o número dela e o ano da sua edição. Olha só a sua obrigação, a lei, o âmbito, número e ano da edição, ok? Então vamos agora para a terceiro ponto, terceiro ponto. As iniciais das leis consagradas também devem ser grafadas em letras maiúsculas. Olha os exemplos. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB ou LDBEM, Lei Áurea, Lei de Licitações, Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecida como LRF. Agora vamos falar das siglas, minha gente, que isso é muito importante. Na primeira referência, faça sempre constar o nome completo do órgão, seguido da sigla, entre travessões ou entre parênteses. Câmera aqui para mim, Wagner, para eu poder falar olhando nos olhos dos nossos alunos. Olha só, minha gente, todas as vezes em que nós precisarmos usar siglas no nosso texto, na primeira vez, independentemente de o órgão ser muito conhecido, você precisa colocar por extenso o nome do órgão e depois a sigla, entre parênteses ou entre travessões. Depois, no decorrer do seu texto todo, você usa apenas a sigla. Então, você coloca assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, entre parênteses ou travessões STF. Depois, no decorrer do seu texto, você pode usar apenas STF. Você põe, conforme rege a Constituição Federal de 1988, coloque entre parênteses ou entre travessões, CF/88. Depois, no decorrer do seu texto todo, você usa apenas CF ou CF/88 e pode alternar para evitar repetição desastrosa, ok? Então, vamos lá, aqui está. Geralmente, o nome aparece primeiro por extenso e em seguida a sigla, entre parênteses ou seguida de travessão ou de 2 travessões. Olha o exemplo. Segundo a Companhia Energética de Brasília, SEB, haverá redução no fornecimento de energia caso os cidadãos... Então, observe primeiro o nome do órgão por extenso, depois a sigla dentro dos parênteses. Observe o segundo caso. Em uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal, como aqui é o final da frase, você tem um único travessão e a sigla. Após o término das provas, os corredores da Universidade de Brasília, observe que no meio da frase você usa 2 travessões. Aqui é porque você tem um ponto. Então, você usa um único travessão, certo?
e depois você só usa a sigla no decorrer do seu texto. Quando a sigla for mais conhecida que o nome, então ela é tão famosa que ela transcende o nome do próprio órgão, ou então quando não houver mais correspondência exata com o nome por extenso, ela poderá aparecer primeiro, seguida de um traço, de 2 traços ou entre parênteses. Olha os exemplos que a professora te trouxe. Nos 2 primeiros casos, são siglas tão famosas que transcendem o nome do próprio órgão. Então, primeiro você coloca a sigla, depois você coloca o nome do órgão. Nos 2 últimos casos, que são de Brasília especificamente, não há mais correspondência exata com o nome por extenso. O BRB, por exemplo, antigamente era Banco Regional de Brasília, mas não existe o tal do regional, então virou Banco de Brasília. A Nova Cap, que era Nova Capital, né? E virou Companhia Urbanizadora de Brasília. Então, neste caso, a sigla vem antes, porque é necessário que se dê destaque a esta particularidade. A sigla pode ser pluralizada pelo acréscimo de um S minúsculo ou pela duplicação das letras iniciais das palavras. Essa aqui eu acho interessante demais, porque a maioria dos brasileiros já nem sabe mais que a sigla correta de Estados Unidos é EEUU. Como é que a maioria dos brasileiros informais faz a sigla dos Estados Unidos? EUA. Por que eu acredito que eles fazem isso? Para ficar parecido com USA, o que é uma bobagem, né, minha gente? Porque o correto é EUU. O que você faz? Você duplica, quando está no plural, você duplica a letra inicial da palavra. Estados Unidos é EUU. As polícias militares do Brasil, PPMM. Dentro da área da biologia, você tem o MMII, que são os membros inferiores, e MMSS, que são os membros superiores. Qual é a outra forma de você fazer o plural? Colocando um Szinho. Vou pedir aqui a câmera para mim. Turma, eu vejo as pessoas colocando apóstrofo. Não existe apóstrofo, porque o apóstrofo é coisa dos norte-americanos. Para nós brasileiros, a gente só faz um Szinho minúsculo, sem apóstrofo, ok? Olha o caso aqui, ó. As APAES do Brasil, que são as associações de pais e amigos dos excepcionais. Em Brasília, nós temos as RAs. O que são as RAs? As regiões administrativas do Distrito Federal. Não coloque apóstrofo, porque isso caracteriza erro. Tome muito cuidado. Se a sigla for composta de até 3 letras, deve ser escrita inteiramente em maiúsculas e não se coloca ponto abreviativo entre as letras das siglas. Turma, não se coloca ponto abreviativo. Opa, peraí. Não se coloca ponto abreviativo entre as letras das siglas. Então, o que você tem? ONU, SUS, IFB, OIT, STJ. Até 3 letras, grafa-se inteiramente em maiúsculas. Para siglas compostas por mais de 3 letras, você vai observar as recomendações. Se essas letras não formarem nenhuma palavra, ou seja, você praticamente lê todas elas separadamente, você terá de grafar em letras maiúsculas. Então, você tem DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, e o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos. Muito bem. Agora,
E se a sigla formar uma palavra? Você grafa a primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculas, como você tem Bacen, Petrobras, Embrapa, Emater, Anvisa. E olha só o cuidado, eu vejo muita gente colocando o acento no Brás. Minha gente, Petrobras não tem acento não, até porque isso é uma sigla. Existem casos em que as letras das siglas se mesclam às letras minúsculas. Por que elas se mesclam às letras minúsculas? Porque são abreviaturas. Olha só os exemplos. UNB, esse UN aqui é de Universidade de Brasília. CNPq, esse PQ aqui é de pesquisa. ICMBio, esse bio aqui é de biodiversidade, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. MINC, esse MIN aqui é de Ministério da Cultura. Então tome muito cuidado, eu vejo muita gente grafando o NB com N maiúsculo. É errado, errado. É preciso que se grafe o N minúsculo, porque isso aí é uma abreviatura. Muito bem, fechamos aqui as nossas dicas práticas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês adotem essas técnicas de agora em diante, certo? Muito bem, pessoal. Obrigada por vocês estarem aí. Boa prova, bons estudos.